gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Associação Instituto Sapiente. Eu sou Cristina Morishima, sou coordenadora pedagógica e hoje eu trouxe para vocês uma aula sobre equipamentos de laboratório. A gente vai abordar quais equipamentos são envolvidos na rotina de uma fertilização in vitro. A nossa aula ela vai ser dividida em duas partes. Na primeira aula, a gente vai tentar relacionar os equipamentos que você precisa para conduzir uma rotina de fertilização in vitro. Na verdade, eu vou apresentar para vocês quais as opções de uma rotina básica. E na aula 2, a gente vai falar só um pouquinho, eu vou introduzir para vocês como que a gente mantém esses equipamentos operantes para reduzir o mínimo de não conformidade. Os principais equipamentos envolvidos, eles são equipamentos de biossegurança, são equipamentos de proteção coletiva. O que é isso? Os equipamentos, eles têm a função de tanto nos proteger, nós colaboradores, os embriologistas, quanto proteger as amostras biológicas contra os riscos e os perigos eminentes, proporcionado tanto pela amostra quanto pelo ambiente. Então, ele vai proteger que a gente contamine a amostra, que o ambiente contamine a amostra e que a amostra possa contaminar nós, operadores. Eu montei esse slide só para pontuar o que é risco e o que é perigoso. Risco é a probabilidade de ocorrer uma consequência de um evento perigoso. E o que é perigoso? Perigoso é a fonte ou situação com potencial risco de causar um dano ou uma lesão. Para nós, operadores, os embriologistas, ou causar algum efeito nocivo sobre a amostra biológica. Existem alguns equipamentos que são necessários no laboratório para reduzir os danos em caso de acidente de trabalho. E se houver derramamento de líquido no corpo ou nos olhos, é obrigatório o uso de chuveiros de emergência ou lava-olhos. Então, é ideal que todo laboratório tenha disponível esses equipamentos em locais de acesso fácil. E isso daqui só para reforçar, né, que é obrigatório extintores dentro do ambiente de trabalho, devidamente sinalizados em locais estratégicos, geralmente recomendados pela medicina do trabalho, e a equipe deve ser devidamente treinada, pelo menos alguns indivíduos escolhidos aí para compor a brigada de incêndio. Eu mesma vinha descobrir, depois de muito tempo, que existe um extintor para cada tipo de fonte de incêndio. Então, esses extintores devem ser devidamente sinalizados, devidamente estrategicamente selecionados em cada ambiente e toda a equipe ciente dos tipos de extintor que existe no local. E por fim, os equipamentos que nos protegem durante a manipulação dos gametas dos embriões, que são as cabines de segurança biológica. Outros dispositivos que auxiliam a gente na rotina, também são classificados como equipamentos de proteção coletiva, são os manômetros, que são esses reloginhos aqui, que eles são localizados estrategicamente na saída dos gases, para a gente controlar a pressão que esses gases vão serem transportados para os equipamentos. Geralmente eles estão localizados nos cilindros de dióxido de carbono e de nitrogênio. Aqui a gente tem o pass-through, né? Aqui é um modelo de pass-through, são janelas de comunicação entre os ambientes para a gente preservar a pressão positiva em que a gente tem os ambientes e para reduzir o risco de acidente de transportar essas amostras de um ambiente para o outro.
Aqui ele é um sensor de oxigênio, também é só um exemplo, a gente tem vários modelos disponíveis no mercado. Isso é exigido para a sala de criogenia, para controlar a quantidade, a concentração de oxigênio dentro do ambiente. Porque a gente sabe que o nitrogênio ele tem afinidade pelo oxigênio e ele rouba o oxigênio necessário para a gente respirar, composto no ar, que tem que ser em torno de 20%. Então, se a gente ficar numa sala de crioarmazenamento pequena, com pouca ventilação, fica lá manipulando por um certo tempo, a gente pode vir a desmaiar se essa redução de oxigênio no ambiente cair sem a gente perceber, e aí pode ter aí alguns danos bem importantes. Então, é exigido pela legislação da Anvisa, é obrigatório, tá? Em local de fácil visualização e tem que ter alarme sonoro e visual também na parte externa aí da sala. Os famosos Discarpax, né, que a gente tem essa versão aqui nas caixinhas de papelão, e o recomendado são esses plásticos aqui que em ambientes de área limpa ele reduz aí os compostos voláteis, né? A gente também tem um recurso que não é obrigatório, mas é bem bacana, que é o Sensafone, que são os alarmes geralmente ligados às incubadoras, para que ele avise no seu celular alguma possível não conformidade. Às vezes foi embora, não fechou a porta direito, acabou os gases medicinais, ele alarma para você no celular que tem alguma coisa de errado nessas incubadoras. E as sinalizações também são classificadas como equipamentos de proteção coletiva. Então, tudo tem que estar devidamente sinalizado. E aí chegamos no que a gente realmente quer, que são os ambientes de embriologia, andrologia e criogenia. Vale a pena lembrar, a RDC 23 é aquela RDC que todo mundo deve saber de cor e salteado. Acredito aí que em breve nós teremos novas atualizações, mas por enquanto essa é a vigente na data de hoje, a RDC 23, elaborado pela Anvisa, e ela foi publicada em 2011. Então, se vocês forem buscar aí na web, vocês vão digitar Anvisa RDC 23 2011 e estudar ela bonitinho. É importante que ao longo da melhoria das manipulações de gametas e embriões dos bancos de células tecido germinativo, eu acredito que uma das evoluções mais importantes a título de infraestrutura foi os ambientes de área limpa, né? Exigir que a gente manipule os embriões e gametas em ambiente ISO 5 também. Isso deu uma boa melhora nas taxas de sucesso nos tratamentos de reprodução assistida. Então, quando vocês forem ler a RDC, a gente tem sessões específicas para a infraestrutura e vai orientar vocês direitinho com relação a tipo de cabine de segurança biológica que é necessária, qual o tipo de fluxo e as classificações das salas que a gente tem que trabalhar, tá bom? Então, dentro da nossa rotina do laboratório de fertilização in vitro, né, que eu costumo brincar com vocês, que se algum parente perguntar, falar, o que o embriologista faz? Aí a gente vai simplesmente explicar de uma maneira de macroprocesso, a gente colhe os óvulos, a gente fertiliza eles, fecunda eles, esperando a fertilização, depois a gente transfere esses embriões no mesmo ciclo, ou a gente pode optar por congelar esses embriões ou ócitos, manipular eles depois ou transferir eles em ciclo posterior. Ponto final. É a rotina do laboratório de fertilização in vitro.
Então, agora a gente vai tentar listar esses equipamentos envolvidos em cada etapa da rotina, tá bom? Então, na captação de ossos, a gente vai precisar do pass-through, que é a janelinha para receber o líquido folicular, né, do centro cirúrgico, para preservar a pressão positiva e a área limpa. Para manter a temperatura, a gente tem que lembrar que in vitro a gente tem que chegar o mais próximo do in vivo. Então, a gente tem que manter as amostras o tempo todo a 37 graus Celsius. Para preservar a temperatura, a gente vai precisar do porta-tubo, do banho seco e da placa aquecida, né? Então, todos esses equipamentos é para manter a temperatura da minha amostra biológica a 37 graus Celsius, que pode variar mais ou menos meio grau, tá? O estereomicroscópio, o que é estereomicroscópio? A lupa. Como o ósseo é a maior célula do corpo humano, não é necessário um microscópio óptico. Uma lupa é o suficiente, tá? Qual o tipo de lupa? Cada serviço tem que tentar padronizar qual o protocolo e qual tipo de lupa vai querer utilizar. Geralmente a gente tem tipos específicos que a gente usa na reprodução humana com relação à iluminação, com relação a zoom, distância entre a bandeja e as objetivas, mas isso cada lugar preconiza o seu, não tem um certo. E se você não tiver muita experiência, as empresas geralmente elas têm sugestões, elas orientam você e sempre recomendo que vocês leiam o manual. Para manter essas amostras em ambientes, o 5, a gente precisa de cabine de segurança biológica, classe 2, tipo A. Tá? Essa especificação ela é da RDC e a gente precisa obedecer essa especificação, tá bom? E as incubadoras para cultivar os ossos, cultivar os embriões, que a gente precisa no mínimo que ela seja alimentada com dióxido de carbono, que são as incubadoras verticais, ou podem ser as incubadoras horizontais, que são as de bancada, que alguns chamam de triplo gás, que são alimentadas com CO2 e nitrogênio, e o embriãozinho ele fica mantido num cultivo de dióxido de carbono, nitrogênio e baixa tensão de oxigênio. Então, eu fiz uma listinha aqui para a gente tentar pontuar isso melhor. Aqui é o pass-through, né, uma fotinha da janelinha de comunicação entre o centro cirúrgico e o laboratório. Aqui a gente tem já um desenho do porta-tubo, né, os porta-tubos, banho seco. Ah, Cris, precisa ser nessa quantidade? Não, precisa ser na quantidade suficiente que cada instituto precisa, tá bom? Então, o banho seco é esse aparelhozinho aqui, ó, que mantém a temperatura a 37 graus Celsius, e esse é o porta-tubo, tá bom? Estereomicroscópio, que são as lupas, tá? Aqui é uma figura em que a placa aquecida ela já está acoplada aqui na minha lupa. Mas a gente já tem fluxos de trabalho, estações de trabalho em que a mesa aqui, ó, ela já é aquecida, né? Que é vida isso. Aqui as cabines de segurança biológica, né? Nessa especificação. As placas aquecidas, a gente tem inúmeras opções de mercado. E aqui é a estação de trabalho que eu falei para vocês, onde a própria mesa aqui da estação de trabalho, ela é aquecida, né? As incubadoras, aqui são figuras específicas das incubadoras verticais de CO2, existem também triplo gás vertical. A gente tem as incubadoras de jaqueta d'água e jaqueta de ar, tá? De novo, não tem uma certa. Cada instituto utiliza e preconiza o que acha melhor para o seu protocolo.
Aqui as incubadoras de bancada, as horizontais, que são alimentadas com dióxido de carbono e nitrogênio. Então, a vantagem é que ela tem essas seções aqui, ó, individualizadas, então a gente mantém mais estável o ambiente de cultivo dos embriões. E a gente tem várias opções de mercado, algumas com cilindros de CO2 e nitrogênio separado, outras a gente tem que trabalhar com cilindro com os gases mistos. Tá, a gente já riscou aqui toda a nossa listinha. Ah, Cris, e para fazer o processo de fertilização in vitro mesmo, para aplicar a técnica de fertilização in vitro, a gente precisa dos mesmos equipamentos, né, que a gente viu na captação do ósito. Para fazer o processo de ICSI, a gente, diferente da listinha anterior, a gente vai precisar do sistema de micromanipulação do computador para a gente registrar os processos, do software de monitoramento do processo e, se você quiser, um equipamento para monitoramento do embrião automatizado pelo sistema de time-lapse. Então, esse é o sistema de micromanipulação. Na verdade, é um exemplo, né? Um dos mais antigos, por sinal, que nada mais é do que um microscópio invertido. E aí a gente tem as canetinhas aqui onde a gente vai acoplar as agulhas injetoras e a holding, que serve para segurar o ósito. A gente tem os sistemas de micromanipulação, a manipulação fina e média, manipulação grosseira e as canetinhas injetoras, que pode ser por sistema hidráulico ou sistema a ar. O sistema de micromanipulação, ele é utilizado para fazer a ICSI e para fazer monitoramento da análise morfológica, tanto do ósseo quanto do embrião. Também serve para a gente recuperar espermatozoides de punções alternativas, do epidídimo, do testículo. Então, é esses processos que a gente usa esse equipamento. É acompanhado, óbvio, né, por um computador e por um software que a gente consiga aí registrar todos esses processos. E tem o sistema time-lapse, que nada mais é do que incubadoras com câmera dentro. Então, não é necessário eu ficar tirando o embriãozinho de dentro da incubadora para eu ficar observando e analisando a morfologia dele. A gente já tem aí algumas opções de mercado, né? E só essa daqui que é um sistema que a gente coloca a câmera dentro da incubadora, ficou atrás da minha imagem, mas os outros já tem a câmera acoplada dentro da incubadora. E aí vai tirando fotozinhos, depois a gente consegue ver em formato de filme. Todo esse software a gente que programa, na verdade o técnico programa de acordo com o que você deseja. E por fim, o sistema de laser, que são equipamentos que são acoplados no sistema de micromanipulação, caso o instituto promova o hatching, né, tanto para fazer a transferência do embrião para abrir a zona pelúcida, ou para fazer processos de criopreservação. Alguns institutos promovem o hatching para fazer para aplicar o protocolo de criopreservação, ou, na maioria dos casos, para fazer a abertura da zona pelúcida e promover a biópsia do embriãozinho para fazer a análise genética ou teste genético pré-implantacional. Para promover a transferência embrionária, não exige nenhum equipamento a mais que a gente já tenha discutido nos slides anteriores. Para criopreservar, a gente precisa de algum equipamento extra? Também não, tá? Então, a gente já conseguiu listar em todos. E aqui a gente conseguiu finalizar uma listinha de equipamentos necessários envolvidos para uma rotina de reprodução assistida. E para o laboratório de andrologia, preciso de algum equipamento a mais do que a gente já viu?
Sim, a gente precisa de equipamentos próprios para a gente fazer os processos de andrologia, que são as análises seminais diagnósticas e terapêuticas. Então, aqui só tem uma novidade, tá? Da listinha anterior, a gente tem o pass-through, que é para receber o material da sala de coleta do sêmen para o laboratório de andro. A gente tem os equipamentos para manter a temperatura, né, a 37 graus Celsius. Eu, particularmente, gosto de trabalhar entre 36 e 36,5 graus Celsius. Tem que ter a cabine de segurança biológica, porque é obrigatório manipular os gametas em ambiente ISO 5. O único equipamento aqui que é novidade aqui dentro dessa aula é o microscópio óptico, tá? Então, aqui a gente lista o nosso microscópio, tá? A quantidade, de novo, é de acordo com cada serviço. A gente precisa do microscópio para fazer as análises seminais. Aí, a gente tem de novo aqui a nossa listinha de equipamentos necessários para promover também a rotina de andrologia. Tudo sempre seguindo RDC, tá? Inclusive a sala que a gente vai armazenar as amostras processadas. Os processos de criopreservação são os mesmos da rotina de embriologia, não tem nenhuma novidade. A gente pode utilizar os mesmos equipamentos. A não ser que você queira ter um ambiente próprio para fazer as criopreservações. Aí você precisa ter um outro laboratório com a mesma... Mas a maioria dos lugares fazem no mesmo local, tá? A nossa aula de hoje finaliza aqui. A gente já terminou nossa listinha necessário para executar uma rotina de reprodução assistida. Meu perfil no Instagram é Cris Morishima, para quem quiser me chamar no direct, bater um papo. Se tiver alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu vou deixar nos comentários o link de acesso da RDC 23. E para quem não é aluno da pós-graduação de reprodução humana assistida da Associação Instituto Sapiente, aqui estão os nossos contatos, o nosso site com as informações do curso. Aproveitem para estudar bastante, espero que tenham gostado e até a próxima aula.